Olá, galerinha, aquele abraço. Sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Eu sou o professor Rogério e trago hoje para vocês uma aula de nono ano com o tema Primeira República do Brasil, certo? Essa aula é super importante, eu vou falar rapidamente para ver se a gente consegue compreender e facilitar com a sua aprendizagem na sua lida aí junto com o seu professor, ok? Então, assim, a Primeira República no Brasil, gente, essa aula está toda planejada, baseada nas competências e habilidades da BNCC, e temas que nós iremos abordar nessa aula: o contexto histórico anterior à Primeira República, o período da Primeira República, a proclamação da República, a Constituição de 1889, essa que foi elaborada na época dessa República, a crise do encilamento, foi um problema econômico que aconteceu na época, as oligarquias no poder e os conflitos rurais na Primeira República. Esses são pontos que estão no capítulo de vocês, eu trago para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Certo, pessoal? Um contexto histórico. Eu trago mais ou menos aqui como é que estava o Brasil antes dessa república, da chamada Primeira República. O Brasil era governado pelo um reinado ali, tinha o trono, ou tinha o império no Brasil ainda, que era o segundo reinado, nessa figura de Dom Pedro II, certo? Dom Pedro II, embora tenha sido coroado praticamente uma criança, com 14 anos, mas na idade que vocês têm, já pensou, com 14 anos você recebeu um trono de um reinado para você assumir. Mas ele tinha uma característica que ele era um cara super inteligente, mesmo desde pequenininho estudou bastante, então ele tinha um perfil de ser muito intelectual, muito estudioso, falava acho que 6 idiomas, então era um imperador que tinha muito conhecimento, inclusive ele era muito articulador, ele conseguiu governar uns 40 e quase 50 anos no Segundo Império, num conflito onde já havia uma sociedade brasileira muito consciente das coisas. Então tinha uma elite agrária super poderosa, tinha já os comerciantes já muito entendidos dessa questão do Brasil e lutavam por espaço no poder. Então, para lidar com isso não foi fácil, mas ele conseguiu, no seu reinado, manipular muito bem os grupos políticos no Brasil e manter o reinado dele durante até quando foi proclamado 1889, quando foi proclamada a República, né? Vejam bem, pessoal, uma monarquia, era uma monarquia, mas a monarquia meio que chamava assim um parlamento. Tinha um parlamento, mas o parlamento não tinha função, porque acabava sendo limitado pelos poderes do rei, do imperador Dom Pedro II. Tinha o quê? Tinha os 3 poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, mas tinha o 4º poder, que era do rei, que era o poder moderador. Ou seja, tudo que ele queria, ele só aprovava através do parlamento o que ele queria. O que ele não queria nunca era aprovado. Então ele se desgastou bastante no século XIX, ou seja, do início do século XIX até quando ele perdeu o trono, quando foi decretado um sistema republicano no Brasil, ele foi se desgastando aos poucos. Ele teve problema com a igreja, o Papa decretou que os maçons deveriam ser expulsos das paróquias. Ele era um maçom, então ele não cumpriu isso, ele teve problema com a igreja, perdeu o apoio da igreja, ele perdeu também o apoio dos exércitos, muitos dos exércitos eram insatisfeitos com ele, porque os exércitos queriam mais espaço no poder e eles não tinham esse espaço. E também ele teve problema com as classes políticas, né? Como eu falei, a classe média, urbana e as grandes oligarquias da época agrária, que eram grandes políticos que existiam no Brasil afora, que eram todos ligados à agricultura e eram muito ricos, queriam espaço no poder, também não tinha, então ele se desgastou bastante. E as leis abolicionistas que ele decretou ao longo do século XIX, foi aí várias leis que também desagradou demais as grandes oligarquias e ele se desgastou bastante, chegou ao ponto de que o povo brasileiro é um povo já muito consciente nessa época, não era mais aquela galerinha lá da época da colonização, não. Tinha muita gente intelectual no Brasil trazendo ideias de republicanismo, então essas coisas começaram a circular bastante na sociedade e ele teve realmente dificuldade para lidar com isso, então chegou que em 1889 foi proclamado essa chamada Primeira República no Brasil. Aí, galera, como se deu? Na verdade, os militares conspiraram muito contra Dom Pedro, e aí foram chegando ao ponto de se articular e definitivamente, expulsa, vaza, amigo, vai embora, que agora aqui no Brasil vamos plantar uma república, não necessita mais de rei aqui. Então é isso que acontece. É uma coisa tranquila? Não, teve muitos problemas ao longo do século XIX, até chegar a esse ponto de que os militares conseguirem instalar uma república no início, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Foi dado o chamado golpe de Estado aí, ou seja,
foi iniciada ali, primeiro, por isso que chama República da Espada, no início, que foi ali montado um governo provisório, onde Deodoro assumiu, e aí ele convocou, certo, formado uma assembleia para elaborar ali a Constituinte. Então era um governo provisório enquanto não tinha uma Constituinte para poder ser usada para governar esse Brasil em sistema de república, certo? Ele inicialmente ali, por que chama República da Espada? Porque inicialmente ele já dissolve logo as assembleias nas províncias e as câmaras municipais, que na estrutura do imperador tinha o quê? Tinha as assembleias provinciais, tinha as câmaras municipais, que tudo isso tinha pessoas ligadas ao poder na época, que representava essa estrutura de governo, e ele já dissolve logo e pronto, abandona, você acaba com isso. E aí vamos pensar numa nova estrutura de governo. Então ele destitui os presidentes das províncias. Que eram as províncias? Que chamam de províncias, gente? O que são os estados hoje, que vocês conhecem? Por exemplo, o estado do Ceará, o estado de Pernambuco, Bahia, São Paulo. Então, essas eram províncias da época que tinham os presidentes das províncias. Então, ele destitui eles todos. Então, convoca uma eleição parlamentar, um congresso, para elaborar uma Constituição, certo? Quando elaborada essa Constituição, quando foi em 1891 é promulgada a Constituição brasileira através desse golpe que foi dado, certo? Ou seja, o fim do... Aí assim, fica pensando, gente, mas foi proclamada uma república, o povo brasileiro todo entendia e queria isso? Não, era uma minoria, só a elite agrária, só os grandes intelectuais da época entendiam que era uma república e lutavam por isso. A sociedade inteira, muita gente, a sociedade brasileira na época era composta por uma grande maioria de pessoas analfabetas que não entendiam nada. Essa frase de José Murilo de Carvalho, um historiador super importante, ele diz o seguinte, tem no livro dele, Os Bestializados, do livro dele, ele diz assim: a sociedade assistiu à proclamação da República bestializada. O que quer dizer com isso? Que, na verdade, o pessoal não sabia nem o que estava acontecendo, nem que sistema de governo era esse, não sabia nem qual era a importância de uma república para a sociedade brasileira. A grande maioria da sociedade brasileira é alheia. Hoje nós vivemos uma sociedade moderna, os fatos históricos acontecem, muita gente fica aí sem refletir, sem saber o que está acontecendo, e imagine lá no final do século XIX, né? Então, pessoal, teve aqui, certo, nessa Constituição, foi decretado o quê? Uma república federativa, presidencialista, ou seja, gente, olha, acaba essa estrutura de rei, com reinado, com imperador, deixa de existir. E o que vale? Uma Constituição para ser governado, para só governar baseado nela. Então é o quê? Dá mais autonomia aos estados a partir dessa lei que foi programada. O poder executivo, legislativo e judiciário funcionam ali juntos. Vocês conhecem já mais ou menos essa estrutura de governo, baseada nesses três poderes. O voto era aberto para maiores de 21 anos. Aqui tem uma situação diferente, aberto, o voto aberto. Quando você declarava seu voto, as pessoas podiam saber em quem você estava votando. Não era um voto secreto como a gente faz hoje em dia. E aqui tem uma questão importante, que esse voto excluía bastante gente. Na Constituição da época não dava direito a soldados, mendigos, analfabetos, mulheres, não dava direito a eles votarem. Tem dois segmentos que é importante que vocês reflitam sobre ele: analfabetos e mulheres. Gente, mulheres é a metade da sociedade brasileira, gente. Então a metade aí já não votava. A outra, analfabetos. Na época, hoje se falar de analfabeto no Brasil, você pensa no número mais reduzido, mas na época a grande maioria da sociedade brasileira era analfabeta. Então excluía muita gente de votar. Quem votava? Só os ricos, só os poderosos, certo? E a separação da igreja e Estado aí, ou seja, o Estado laico, né? O Estado governar sem interferência da igreja no poder, ok? Então, assim, nessa época, pessoal, as elites agrárias eram super poderosas no poder. Então, surgiu o quê? Uma crise. Uma crise por quê? Nesse período, esses pontos que estou colocando aqui na Primeira República, porque foram fatos econômicos da Primeira República que está no livro de vocês e é importante que vocês compreendam. O que foi a crise do encilhamento? Pessoal, com um problema de inflação muito sério no Brasil na época, desvalorização do valor do café, que era o principal produto produzido pelas grandes oligarquias agrárias da época, que eram naturalmente os políticos também, então eles tinham que ver uma forma de valorizar essa produção de café. Então, foi feito o quê? Tinha já algumas indústrias sendo instaladas e essas indústrias também estavam com dificuldade. Então, o governo implanta uma forma de aumentar a circulação de papel moeda, certo?
para facilitar créditos, para que as pessoas pudessem pegar empréstimos, investir nas indústrias. Era uma forma de querer fortalecer a economia do país, mas que deu errado. Por quê? Porque surgiu muitas empresas fantasmas. As pessoas abriam uma empresa e só para adquirir um empréstimo, às vezes não tinha nada a ver com o que ele produzia, ia lá, adquiria um empréstimo, não investia em nada e acabava investindo em ações, ou seja, em especulação financeira. Então isso causou um problema porque houve uma alta inflação e naturalmente, pessoal, uma supervalorização da moeda e uma inflação, porque as pessoas passam somente a especular. É como se fosse assim, atualmente muita gente faz, investe dinheiro em bolsa de valores, ao invés de produzir alguma coisa. Tem gente que abre uma fábrica, uma indústria, vai produzir, tem um maior trabalho para produzir, para ter lucro. Outros pegam o valor que tem e investem em bolsa de valores. E eu não compreendo muito de economia, mas é mais ou menos como se fosse assim, você quer investir seu dinheiro em alguma coisa, mas você não quer ter tanto cansaço, então você investe em ações de uma empresa. Se aquela empresa crescer ali naqueles dias, o seu dinheiro pode dobrar de valor, mas se aquela empresa tiver problema e cair, o seu dinheiro pode acabar de uma hora para outra. Então investir é um problema. Foi o que aconteceu nessa época. As pessoas começaram sem produzir, só investindo em ações, especulando financeiramente, e causou um problema para a economia do país na época, certo? Houve aí, na verdade, um descontentamento das oligarquias com relação a isso, né? E surgiram, na verdade, grupos políticos revoltados com esse sistema da Primeira República. Houve a Revolução Federalista lá no sul do Brasil, certo? Que eles se sentiam prejudicados com esse sistema de república, eles entendiam que as oligarquias agrárias estavam muito centralizadas só no Sudeste, então houve esse problema. E houve também a Revolta Armada, no Rio de Janeiro, onde a Marinha se revoltou e chegou até a bombardear o Rio de Janeiro porque eles queriam espaço nesse sistema político da República, chamada República Velha, que é a Primeira República, e eles se sentiam excluídos disso. Ou seja, eles era como se eles não tivessem espaço para participar do poder político da época, certo? Pessoal, quem fazia parte realmente do poder político da época eram grandes oligarquias agrárias. Vou falar de oligarquias. O que é oligarquias? Oligarquias é o quê? É o poder na mão de uma minoria, ou seja, um pequeno grupo político que se mantém no poder por muito tempo, ali só trocando de posição, sem abrir espaço para outras pessoas da sociedade. Então, oligarquias é isso, se espalhou essas oligarquias pelo Brasil inteiro, que funcionavam da seguinte forma: tinha o quê? Tinha o poder central, na verdade era chamada troca de favores, era a política dos governadores chamada, que o candidato a presidente ele precisava de apoio nos governos, ele negociava esse apoio com eles. E a mesma coisa que o governo fazia nos municípios, nas pequenas regiões, certo? E era uma teia de troca de favores que acabava esses grupos se perpetuando no poder, sempre sem abrir espaço para outras pessoas. Então isso se chamava a política dos governadores, que era a chamada... Isso ficou caracterizado muito forte, por exemplo, aonde? Em região de São Paulo e Minas Gerais, que foi até chamado nessa época como a política café com leite. Essa imagem de cima mostra mais ou menos esse símbolo de como se perpetuou no poder políticos de São Paulo, que eram os produtores de café, grandes produtores de café, e políticos de Minas Gerais, que eram ali produtores de leite. Era naturalmente, nem tanto talvez só por isso, mas eram duas províncias, dois estados muito mais ricos do que os demais e muito mais populosos. Naturalmente, um grupo político que se estruturasse ali, eles iam ter sempre maioria onde qualquer eleição que disputasse. Então se perpetuou por muito tempo, uns 36 anos, sempre só revezando. Um mandato elegia um candidato de São Paulo, apoiado pelos mineiros, no outro, um candidato de Minas, apoiado por São Paulo. E isso foi gerando insatisfações. Foi a chamada política café com leite. Se perpetuou também, gente, o chamado coronelismo. O coronelismo era o quê? Eram representantes desses grupos que tinha nas regiões. Vamos imaginar a região dos Inhamuns, por exemplo. Quem se destacava? Alguém que era muito reconhecido pela sociedade, pessoas mais ricas, importantes, acabavam, é uma coisa bem antes, né, na época da regência, essas pessoas recebiam o título de coronel. Esse título de coronel era um pouco simbólico, mas eles tinham um reconhecimento imenso para a política, porque eles acabavam dominando a sociedade nas suas regiões.
e eles acabavam desenvolvendo uma política que foi chamada voto de cabresto. Eles dominavam realmente os eleitores por serem famílias humildes, pessoas pobres que dependiam dos favores geralmente de um grande fazendeiro, um grande proprietário, e essa imagem simboliza mais ou menos o que diz que é o voto de cabresto, onde as pessoas humildes, sem muita noção, votavam em quem os seus coronéis diziam, às vezes sem nem querer e nem às vezes sem nem saber que tipo de pessoa ia ser eleita, mas para fazer as vontades dos coronéis, às vezes obrigados por medo ou por omissão ou por não compreender, mas os coronéis tinham um poder muito grande na decisão das eleições. Outra coisa é que as eleições eram muito fraudulentas, existia todo tipo de manipulação de resultado de uma eleição, era eleito quem eles entendessem que tinha que ser, certo? Vamos falar um pouco sobre os flagelados da seca, pessoal. Nesse período da Primeira República existia essa estrutura de poder nas mãos dos coronéis, existia naturalmente uma exclusão social muito grande, ou seja, os camponeses sem terra sofriam muito. Essa imagem simboliza, não é uma coisa antiga, mas até na minha infância convivi com isso, de famílias do interior sofrendo com a seca, indo buscar água sem ter aonde. Hoje a situação é bem melhor, mas nessa época existia isso. Então assim, os flagelados eram pessoas excluídas da sociedade, naturalmente, viviam dependendo das boas vontades ou a má vontade de um coronel para poder sobreviver no sertão. Surgiram então, a partir disso, conflitos rurais pelo Brasil inteiro, a partir de certas manifestações desses grupos. Nós temos aqui messianismo, nós podemos citar três aqui, eu vou falar de Canudos, foi um exemplo. Messianismo vem de Messias. Eram o quê? Tipo pessoas que tinham uma oratória boa e eram religiosos e acabavam atraindo adeptos e iam se organizando e acabavam formando comunidades. Canudos foi uma comunidade organizada muito forte no norte da Bahia, que foi a partir do discurso de um religioso, Antônio Conselheiro. Ele tem suas origens aqui no Ceará, em Quixeramobim, acho que era uma família comerciante. Ele se desiludiu bastante com a região e passou a peregrinar pelo sertão nordestino e foi atraindo adeptos ao seu discurso. Ele falava muito bem, tinha o dom da oratória e acabava conquistando muitas pessoas, e ele se estabeleceu no norte da Bahia, fundou a comunidade de Canudos. Isso foi tão forte que, ao longo do tempo, Canudos passou a ser visto como uma ameaça para o sistema político da época. Os coronéis se sentiam ameaçados porque muitos, se isso pegasse, muitos camponeses iam viver nessas comunidades e os coronéis iam ficar sem mão de obra nas suas propriedades. Naturalmente, também era um afronto para a República. Os políticos brasileiros, na época, achavam isso um absurdo. Então, o governo da República Velha, na época, puniu severamente essas comunidades. Temos o caso do Contestado. O Contestado foi lá no sul, entre Paraná e Santa Catarina, uma região, chama Contestado porque é uma região meio divisa lá entre Paraná e Santa Catarina. Existia uma empresa norte-americana que tinha sido contratada para fazer uma grande rodovia de São Paulo a Paraná, uma rodovia, uma ferrovia, não sei. E muitas terras foram desapropriadas por conta dessa rodovia. E muitas famílias camponesas ficaram lá com problemas com relação a isso. Teve também, quando a empresa terminou a construção da rodovia, muitos trabalhadores ficaram aí vagando sem ter onde morar. Então, um religioso também de lá, José de Maria, nesse mesmo sistema, conseguiu, ao longo do tempo, as pessoas se acostarem a ele e formaram uma comunidade que até hoje é chamada de comunidade contestada. Tem um exemplo que não está no livro de vocês, mas eu coloquei aqui, que é a comunidade de Caldeirão, aqui no Ceará, no Crato, uma história super famosa, super importante da nossa história do Ceará, que também é semelhante a isso. Através do Beato Zé Lourenço, foi fundada a comunidade de Caldeirão, próxima ao Crato ali, nesse mesmo período do coronelismo ali, certo? E foi duramente destruído, foi totalmente destruído. Todos esses aqui houve ataques terríveis do poder governo da época, certo? Temos o banditismo, que todos vocês já sabem, que é o cangaço. Foi muito forte no Nordeste, que era uma forma de resistência também a esse sistema que privilegiava os coronéis e excluía o resto da sociedade. É uma forma das pessoas começaram a formar grupos armados e saíram aí, às vezes saqueavam fazendas ou saqueavam armazéns, negociavam coisas ali com os coronéis, dizer assim, a gente está precisando disso assim, se você der um jeito a gente não lhe mata e pronto. Então o banditismo foi muito forte no Nordeste. Então um dos mais famosos é o grupo de Lampião, que vocês já ouviram falar, mas não tinha só o do Lampião, tinha outros grupos. E o tenentismo. O tenentismo foi um movimento mais político, assim, ligado ao socialismo, intelectuais, militares organizaram o tenentismo e
rodaram o Brasil inteiro desenvolvendo protestos, ou seja, forma de resistência ao sistema da República Velha da época. Então foram pontos que eu achei que era importante colocar na aula de vocês, porque está no livro de vocês. Eu trouxe aqui algumas sugestões de atividade que vocês podem tentar, orientado com o professor de vocês, tentar fazer isso. São sugestões que vocês podem fazer o quê? Descrever um pouco do atual sistema de república federalista brasileiro, certo? A forma como se encontra atualmente, qual a importância de uma constituição para uma nação, ou seja, para um país. Eu sugiro que vocês leiam ou assistam o filme Canudos, para vocês entenderem mais ou menos como é que o poder da época reprimia essas organizações de pequenos camponeses. Explique como você entende o que foi o voto de Cabresto, certo? Entenda, você explicar mais ou menos qual é a sua compreensão de como é que era o voto de Cabresto. Descreva as características de um coronel na chamada política dos governadores. Como é que era um coronel? Qual o poder que ele tinha? De que forma era que ele vivia com a sociedade? E aponte aspectos da sociedade brasileira atual que pode ser visto como heranças da política dos governadores da época da República Velha. São sugestões de atividade. Gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Um forte abraço, foi um prazer e até a próxima aula, viu?